Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, entramos em oração, entramos na Tua presença, Senhor, e eu peço para que o Espírito Santo venha abençoar, conduzir, dirigir. Todos nós venhamos aqui buscar a Tua face, buscar a Tua presença, buscar a Tua direção, Tua orientação. Viemos para expressar a nossa gratidão pelo que o Senhor fez, tem feito e há de fazer. Viemos para oferecer o sacrifício perfeito dos nossos lábios, que é o nosso louvor. Viemos, Senhor, buscar a Tua direção que produz vida, a Tua direção que nos conduz à verdade, que nos conduz à vida. Eu peço em nome de Jesus para que mais uma vez o Senhor venha inclinar os Teus ouvidos. Senhor, espera de nós sinceridade, humildade para nos colocarmos diante de Ti, reconhecendo que nada somos, nada temos sem a Tua presença, sem a Tua graça, sem o Teu poder. Muitas são as pessoas que estão por este mundo fora da Tua presença, perdidas, cansadas, sobrecarregadas, e assim vivíamos outrora, sem a Tua presença, sem a Tua direção, sem a Tua força, até que a Tua misericórdia recaiu sobre nós e fomos chamados à Tua presença, e aqui estamos. Queremos agradecê-lo de todo o coração, agradecê-lo com toda convicção, agradecê-lo por saber que o Senhor ouve, por saber que os Teus ouvidos estão sempre prontos para ouvir, por saber que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será para sempre. Faça resplandecer a luz do Teu rosto, faz dissipar as trevas, tudo aquilo que condiz com as trevas, tudo que vem, tudo que surge para tirar a Tua direção, para impedir
que eles sejam abençoados, para impedir que eu possa abençoá-los, fazer uso da autoridade espiritual que o Senhor nos deu para abençoá-los, e que em nome de Jesus o Espírito Santo venha operar no nosso meio. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo viria para nos guiar, nos ensinar, nos conduzir à verdade. E o Espírito Santo veio. Eu oro e peço para que o Espírito Santo trabalhe, opere, venha agir, a fim de que essas pessoas sejam abençoadas. Que o Senhor possa falar ao coração delas, que o Senhor possa dar a tua direção, que o Senhor perdoe os pecados, as falhas, iniquidades e transgressões, e venha em nome de Jesus corresponder a nossa oração, a nossa súplica, a nossa fé, e venha, Senhor, abençoar, que em nome de Jesus o Espírito Santo venha conduzir e abençoar o teu povo que aqui está. Nós te pedimos e te agradecemos de todo o coração, na certeza de que o Senhor está nos ouvindo. Ao Senhor, ao Senhor, iludido de na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. cante para Deus, grande. É o Senhor que nós temos a vitória, Que nos ajude. que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele, Por isso diante dele nós nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. o só tu és, Pois só tu és o Deus eterno.
por tua obra. Em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. levante as mãos aos céus e ore assim, em nome de Jesus. Te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, por mais um dia e por este privilégio de podermos te buscar a tua face, a tua direção. Perdoa os nossos pecados, transgressões, limpa nosso coração e a nossa mente, faça resplandecer a luz do teu rosto sobre nós, faça dissipar as trevas, nos dê, Senhor, a capacidade para te buscar, para ouvirmos a tua voz, para expressarmos nosso louvor, a nossa fé e recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Aplausos para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Podem sentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. O sentimento mais lindo, viver é mais que sonhar, é preciso amar e aprender a confiar, lutar e perseverar pelo seu sentindo a esperança de um novo amanhã, anunciar A salvação. a salvação. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declare, aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem. Para tudo existe uma solução. Olha para mim, por favor. Depois a gente vai ler. Antes da gente ler, duas orientações importantes que a gente não pode esquecer. Como cristãos, nós temos que ter maturidade espiritual. Estamos no fim dos tempos, muitos enganos, muitas doutrinas de espíritos enganadores, muita coisa acontecendo. Então o cristão precisa amadurecer e não ficar dando ouvido a qualquer ensinamento, a qualquer teoria, a qualquer coisa. Você tem que estar firmado na palavra de Deus. Você não pode dar, nós não podemos dar ouvido a qualquer coisa. Isso é uma orientação, inclusive, bíblica. Eu dei na reunião no Rio de Janeiro, quarta-feira, uma orientação. Eu queria repeti-la aqui, porque Deus deu a direção para fazer, então eu faço. Já ouvimos essa mensagem muitas vezes, a maioria de vocês já ouviram.
Mas se o Espírito Santo dá a direção para a gente falar novamente sobre aquilo, então nós vamos falar novamente sobre aquilo. Qualquer pessoa, seja ela incrédula, ou seja ela uma pessoa de Deus, que caminhe com Deus, que esteja na presença de Deus, qualquer um pode enfrentar na vida, pode se deparar com situações graves, com situações impossíveis, com situações difíceis, com situações que você não vai conseguir solucionar, reverter aquilo com a sua capacidade, com o seu braço. Quando essas coisas acontecem com pessoas incrédulas, é simplesmente Deus dando uma oportunidade para que elas se voltem para Ele. Então, quando você vê um parente seu, um ente querido, que vive fora da presença de Deus, de repente você o vê numa situação crítica, numa situação impossível, vivendo uma adversidade, passando por um momento de sofrimento, você tem que ter a visão correta. Deus permitiu, e aquela situação que o meu parente ou amigo está vivendo, e o tem levado a sofrer, e o tem afligido, aquilo é uma oportunidade que Deus está dando para que ele se volte para Ele, porque 99% vai e começa a buscar a Deus pela dor. Então não tem que haver desespero, mas tem que se ter uma noção, uma visão, uma maneira de ver corretamente. Deus permitiu. É incrédulo, está fora da sua presença. Às vezes Deus permite alguma coisa muito forte, muito difícil, para que aquela pessoa se volte para Ele. Mas Deus também permite que o cristão, aquele que anda na sua presença, aquele que conhece a sua palavra, Ele também permite que esses se deparem com situações difíceis, com adversidade, com impossibilidade, com situações graves. Por que e para que Deus permite que alguém que pertence a Ele, que crê nele, se depare com impossibilidades, situações graves, difíceis, que traz aflição, que traz sofrimento? Ele permite por vários motivos, para que se aprenda a depender dele, para que a pessoa se humilhe mais, para que a pessoa desenvolva um caráter perseverante, para que a pessoa exercite a sua fé, para que a pessoa tenha experiências na sua fé e possa até alcançar testemunhos importantes que venham glorificar a Deus. Isso a maioria de vocês sabe. Mas a questão é como enfrentar os momentos difíceis, como reagir diante das impossibilidades, das adversidades, dos momentos difíceis. Então, dentro da igreja, aí já não entra os incrédulos. Dentro da igreja existem aquelas pessoas que se comprometeram com Deus, de coração. Aquelas pessoas que obedecem à palavra de Deus, aquelas pessoas que caminham com Deus, aquelas pessoas que realmente estão compromissadas com Deus. E dentro da igreja existem aquelas pessoas que estão firmadas naquela coisa de que eu sou evangélico,
Existem muitas pessoas que se dizem evangélicas e elas estão dentro de igrejas, ouvem a palavra de Deus, mas não vivem. Estão dentro de igrejas, mas não se comprometeram com Deus. Estão dentro de igrejas, mas não andam com Deus. Estão dentro da igreja, mas não se submetem a Deus. Então, uma coisa é estar compromissado com Deus, é estar andando com Deus, é estar caminhando na presença de Deus, é estar vivendo a palavra de Deus. Isso é uma coisa. Outra coisa é frequentar a igreja, assistir reuniões, dizer eu sou evangélico também. Então, quando vêm as lutas, quando vêm as adversidades, quando vêm os momentos difíceis, quando vêm os problemas, quando vêm as aflições, quando vêm as lutas, evidentemente que as reações serão diferentes, porque quem está compromissado com Deus, quem está andando com Deus, quem está caminhando na presença de Deus, quem firmou um compromisso com Deus, tem uma força, tem uma fé, tem uma confiança, tem uma convicção, tem uma estrutura espiritual. Quem simplesmente vem à igreja, assiste reuniões e não se comprometeu com Deus, não anda com Deus, não caminha com Deus, vai viver e vive de outra maneira diferente. Outra maneira diferente. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci. Mas isso não é automático. As aflições, as lutas vêm, mas o que faz a diferença quando as lutas vêm, quando as adversidades vêm, quando as circunstâncias contrárias vêm? O que faz a diferença? A diferença está na condição espiritual de cada um. A diferença está se a pessoa de fato está compromissada com Deus, está firmada em Deus, está andando com Deus ou não. Essa é a diferença. Então, quando vêm as lutas contra os incrédulos, é chance. Eles não têm estrutura espiritual nenhuma. Deus permite. É a chance para eles dizerem: eu estou desesperado no fundo do poço, eu tenho que buscar Deus. É a chance deles. Se vão aproveitar aquela chance ou não, é outra coisa. Mas, para o cristão, por que tem cristãos que se deparam com dificuldades, adversidades, situações contrárias, aflições, lutas, impossibilidades? Eles reagem de uma maneira, eles tomam um caminho, eles tomam uma direção. A reação deles é uma. Por que tem cristãos que no momento das lutas eles vão ao chão, eles se desesperam completamente, eles ficam perdidos, eles vão no chão? Por quê? Porque uma coisa é estar compromissado com Deus e outra coisa é não estar. E Deus permite as lutas. Então eu quero ler, não muito, 2 ou 3 versículos no máximo, para a gente poder ter tempo de orar, porque a oração é importante. 2 Crônicas 20, a história todos, ou pelo menos a maioria, conhece. Depois disto, os filhos de Moabe, Amon e alguns meunitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazão Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo
e se pôs a buscar o Senhor e apregoou o jejum em Judá. Amém? Olhe para mim, por favor. Então a primeira coisa é a reação de Josafá. Vários inimigos vieram contra ele. Uma situação, foi a pior crise da vida de Josafá. O pior momento da vida dele. Vários inimigos vieram contra ele. O que aconteceu? De início ele teve medo, mas imediatamente ele se pôs a buscar a Deus e apregoou jejum em todo o Judá. O medo tentou dominá-lo, mas ele conseguiu imediatamente vir para o lado correto, buscar a Deus, apregoou jejum em todo o Judá. Então as circunstâncias, problemas, adversidades vêm. Tem cristãos que no meio de uma dificuldade, adversidade, momento difícil, ele fica o tempo todo na emoção. Ele fica o tempo todo na emoção. Ele fica dando ouvido à tristeza, ao desânimo, ao desespero. Tem gente que fica paralisado o tempo todo, dando ouvido às suas emoções, aos seus sentimentos. Ela precisa viver a fé para vencer, mas não consegue. Ela precisa exercitar a fé para sair daquilo, mas ela não consegue. Ela precisa recorrer a Deus com convicção para obter uma vitória diante daquilo que ela está enfrentando, mas ela não consegue. Ela fica travada nas suas emoções. E as emoções, elas nunca trarão uma resposta de Deus, porque a Bíblia diz: invoca-me e eu responderei. O que traz a resposta é a oração, é a fé, é se viver a fé. Então, existem cristãos, por exemplo, que mesmo vindo ao culto, às vezes estão dentro do culto, às vezes estão vindo à igreja, mas às vezes estão enfrentando alguma coisa na vida e eles só vão vencer aquilo com Deus, pela fé, mas eles estão travados. Às vezes eles passam dias, meses e às vezes anos travados. Eles estão enfrentando a luta, eles estão enfrentando a adversidade, eles estão enfrentando aquela batalha como deveriam. Não, eles estão travados. Eles vêm à reunião, mas a tristeza os dominou, o desânimo os dominou, o medo os dominou. Eles vêm e vão, assistem reuniões, às vezes vêm à igreja, vão embora, mas eles estão travados, eles não estão batalhando coisíssima nenhuma, porque eles se deixaram dominar pelas emoções, e as emoções têm dominado a vida deles, e pronto, acabou. Então às vezes passa um mês, 2 meses, 3 meses, um ano, o problema está diante deles, as lutas estão diante deles, mas eles estão simplesmente travados pelas suas emoções. Então é preciso aprender a reagir, é preciso aprender a viver a fé. Então Josafá teve medo, mas ele se pôs a buscar a Deus. Eu não posso viver travado pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos. Eu tenho que viver a fé. Então o que ele fez? Ele apregoou um jejum, chamou toda a nação, todo o povo para buscar a Deus. Oração e jejum. Oração e jejum, porque o jejum, ele constantemente, ele precisa acompanhar a oração, e a oração precisa acompanhar o jejum. Tem cristãos que eles não fazem jejum, tem cristãos que eles dizem não precisa jejuar, ou eles dizem eu só acho que eu tenho que orar. Não, a oração e jejum muitas das vezes tem que caminhar junto.
você não vai jejuar todo dia, você não vai jejuar o mês inteiro, você não vai jejuar o ano inteiro, mas existem situações que elas também requerem que se faça oração e jejum. Então Josafá sabia, nós estamos diante de uma situação que a gente não tem chance nenhuma de vencer, a gente não tem chance nenhuma, humanamente falando, de vencer. Nós precisamos de um grande milagre, nós precisamos de uma grande resposta, nós precisamos que Deus se manifeste. O que ele fez? Saiu da emoção e foi para o lado da fé. Então, não esqueça disso. Tem gente que pensa que está lutando, mas não está lutando. Tem gente que pensa que está plantando para obter resposta, mas não está. Porque o que está dominando a pessoa são as suas emoções, os seus sentimentos. Ela está triste por causa de uma situação, ela está com medo de uma situação, ela está apavorada por causa de uma situação, ela está desanimada por causa de uma situação, e todos esses sentimentos estão dominando a pessoa, ela está travada. Você vai à igreja hoje, a pessoa diz, eu vou, e ela vem. Ela assiste a reunião, mas não há exercício de fé, não há manifestação de fé, não há atitude de fé, porque mesmo dentro da igreja, mesmo na reunião, mesmo assistindo a reunião, o que está dominando aquela pessoa são as suas emoções. Deus não se manifesta por causa de emoções. Deus não se manifesta por causa de emoções. Deus se manifesta por causa da fé, acima de tudo a fé. Deus não se manifesta porque a pessoa está triste. Deus não se manifesta porque a pessoa está desesperada. Deus não se manifesta porque a pessoa está desanimada. Deus não se manifesta porque a pessoa está com medo. Deus não se manifesta por causa das emoções. Se eu quero que Deus se manifeste, eu vou ter que apresentar fé. Eu vou ter que mostrar fé. E eu não posso viver a minha vida travado, dominado pelas minhas emoções. Todos nós temos emoções, sentimentos, temos, mas eles não podem nos travar, nos dominar. Nós temos que saber separar as coisas. Então, o que fez Josafá? Ele fez isso. Ele colocou de lado os seus sentimentos. O medo veio, mas ele imediatamente veio para o lado da fé. Aí eles se reuniram, foram falar com Deus. Vamos ler aqui, versículo 12. Na sua oração, no meio da oração, Josafá disse para Deus: a nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e nem sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Aqui está a grande diferença. Deus pode permitir que o cristão viva, se depare com situações em que ele diz: eu não tenho condições de vencer, e eu nem sei o que fazer diante dessas situações. Isso acontece, isso vai acontecer. Alguns já viveram isso, outros vão viver, vai continuar. De vez em quando Deus vai permitir situações em que você diga: eu não tenho condições de resolver. Quando ele diz nós não temos forças para resistir, ele estava dizendo a nossa capacidade, a nossa condição não nos permite resolver, solucionar, mudar essa situação. E nem sabemos nós o que fazer, Então Deus permite situações em que o cristão diga: eu nem sei o que fazer diante dessa situação. Mas Josafá continua dizendo: porém, os nossos olhos estão postos em ti.
Essa é a diferença. Então, dentro da igreja, por mais que a gente faça oração, ensine a palavra de Deus, oriente, dentro da igreja há pessoas que podem dizer: os meus olhos estão postos em ti. Porque essas pessoas, elas se comprometeram com Deus. Acabou. Elas andam com Deus. Elas têm um compromisso com Deus. Elas se submetem à sua palavra. Os olhos delas estão nele. Ele é espírito e verdade. Nós não o vemos. Os nossos olhos físicos não o vê. Ele é espírito e verdade. Como é que nós mostramos que os nossos olhos estão postos em Deus? Porque eu frequento a igreja de vez em quando? Não. Porque eu tenho a Bíblia? Porque eu sou evangélico há 20 anos, 30 anos? Não. Você mostra que os seus olhos estão postos em Deus quando você vive uma vida de comprometimento com Deus. Se comprometeu com Deus. E porque se comprometeu com Deus, você vive a sua palavra. Você caminha na sua presença. Você anda de acordo com a vontade dele. Você está compromissado com ele. Quando vem lutas, adversidades, impossibilidades, situações graves sobre a vida de alguém que está compromissado com Deus, caminhando com Deus, que tem os seus olhos fixos em Deus, essa pessoa, por tudo isso, por causa de tudo isso, ela consegue forças para se manter de pé e buscar de Deus aquilo que ela está necessitando. E as demais pessoas que não se comprometeram com Deus, que não estão com os seus olhos fixos em Deus, que não estão caminhando na presença de Deus, que não estão vivendo e andando com Deus, essas ficam em situações difíceis, porque não há uma estrutura de fé, porque não se comprometeram com Deus, não há uma convicção plena, não há uma confiança plena em Deus. Por quê? Porque elas não estão compromissadas com Ele. Então o que mudou? O que fez a grande diferença para que Josafá vencesse uma situação tão impossível? Foi o fato deles estarem compromissados com Deus. Os nossos olhos estão postos em ti. E dali ele tirou forças para buscar de Deus aquilo que precisava alcançar. Então, não esqueça disso. Não esqueça disso. Verifique se você está diante de batalhas, de situações impossíveis, adversas. Verifique se você de fato está batalhando. Você está lutando por fé, ou se você está travado nas suas emoções, e você se engana, se ilude, porque vem a reunião, porque você vem ao templo, ou porque você vem à igreja, ou faz parte da igreja, aí você pensa assim: não, mas eu estou indo à igreja, então eu estou batalhando. Às vezes está vindo à igreja, preciso vir na igreja. Como é que vai crescer espiritualmente sem vir à igreja? Ah, tem gente que diz que cresce sozinho. Tá bom, vamos ver se cresce sozinho. A Bíblia diz que tem que congregar, tem que vir, tem que a igreja de Jesus tem que congregar, tem que se reunir. Isso é bíblico. Precisa se reunir para poder receber ajuda e crescer espiritualmente. Mas às vezes há pessoas que elas estão diante de determinadas situações e elas estão enganadas, porque elas estão travadas nas suas emoções.
Às vezes a pessoa está dominada por uma tristeza, por um desânimo que está dentro dela há anos. Às vezes a pessoa está com medo de um determinado problema, de uma situação. Existem sentimentos que travaram uma pessoa. Ela simplesmente vem à igreja e pensa: eu estou indo à igreja, então Deus vai me honrar, Deus vai me responder, porque eu estou indo à igreja. Não é só simplesmente vir à igreja. Tem que estar trabalhando, tem que estar batalhando espiritualmente. E ninguém consegue batalhar pela fé travado com sentimentos e emoções. Ninguém consegue. Ninguém consegue. Você de repente está orando. É um exemplo. Eu estou orando por um filho que está numa situação grave. De repente ele está lá numa situação grave, seja qual for, precisa de um milagre. Aí, se você se deixa levar pelo seu sentimento de mãe, e você, é o meu filho, é o meu filho, é o meu filho, é o meu filho, o sentimento de mãe está dominando você. Você de repente até fala com Deus por ele, mas você está travado nas suas emoções e sentimentos. Você tem que conseguir separar, você tem que conseguir se desprender das emoções, dos sentimentos, para de fato você batalhar pela fé. De fato batalhar pela fé. Por quê? Porque isso é fundamental. Qual é o nosso objetivo principal? O objetivo principal é a vida eterna, é entrar no reino dos céus. Muito bem, esse é o objetivo principal. Mas tem as batalhas ou não tem as batalhas? Tem ou não tem? Tem as batalhas. Tem as lutas ou não tem? Tem os desafios, tem as adversidades ou não tem? Tem ou não tem? Tem. E muitas delas só será possível vencê-las por Deus, pela fé. Pela fé. Então a pessoa tem que entender isso. Eu estou batalhando espiritualmente? Eu estou batalhando pela fé? Ou eu estou dominado pelas emoções e eu estou pensando que eu estou batalhando? Porque quem está dominado por emoções não consegue batalhar pela fé verdadeiramente. Não é que deixamos de ter emoções ou sentimentos, eles estão em nós, faz parte de nós. No entanto, nós temos que saber separá-los. Eu preciso aqui, para que Deus me responda, se manifeste, eu preciso, acima de tudo, manifestar a minha fé. Se eu permitir que as emoções e os sentimentos me dominem, eu não estarei batalhando como deveria. Então, Josafá precisou fazer isso, colocar o medo de lado, vencer o medo. Não, eu tenho que vir para o lado da fé. E ele teve que fazer, e todos precisam fazer, porque com sentimentos e emoções, ninguém consegue nenhuma resposta de Deus, ninguém consegue milagres, ninguém consegue vencer uma impossibilidade com sentimentos e emoções, é pela fé. Aí você diz: eu estou diante de uma situação que eu não sei o que fazer, eu nem tenho força, condição de resolver. Se os seus olhos estiverem postos em Deus, você se comprometeu com Deus, você tem andado com Deus, você tem submetido a palavra de Deus, você tem força para lutar e buscar de Deus aquilo que você tem necessitado. Se não tem se comprometido com Deus, se não está andando com Deus, se os seus olhos não estão postos em Deus, de fato, torna-se muito difícil, porque a pessoa que não está compromissada com Deus, ela não vai ter a confiança necessária, ela não vai ter a fé necessária, ela não vai ter a disposição espiritual necessária para que ela possa vencer. No versículo 16, no versículo 15, Deus responde à oração de Josafá e do povo, dizendo: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém,
E tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor? Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Então tem peleja que não é nossa, tá certo? Sim ou não? Não é nossa. Nós não podemos, nós não temos condições de vencê-la com as nossas condições. Deus respondeu da melhor maneira possível, dizendo: não precisa temer nem se assustar, porque essa batalha não é de vocês, mas é minha. Eu estou assumindo essa batalha. Esta batalha está sob a minha responsabilidade. E dali por diante, eles precisaram apenas demonstrar confiança em Deus. E Deus se manifestou, agiu e operou e venceram. Então eu quero fazer algumas orações antes da gente buscar a presença de Deus. Primeiro, que é importante demais, é muito importante. Se você está aqui na igreja e você tem se deixado escravizar por sentimentos, por emoções, eles têm travado você, dominado você. Ah, passei por uma situação lá atrás e aquilo me entristeceu muito e aquilo me escravizou. Então hoje eu vivo não livre, mas eu estou escravizado por uma tristeza que me dominou, que começou lá atrás e me dominou. Então eu venho à igreja. O que domina você? O que prevalece dentro de você? Aquela tristeza. Eu passei por uma decepção, por uma situação, por um fracasso na vida, e aquilo me provocou um sentimento, uma emoção, e aquilo me dominou e está me dominando até hoje. Até hoje está me dominando, até hoje me escraviza. Tem gente que foi, por exemplo, abandonado pelos pais quando eram pequenos. E aquele abandono provocou sofrimentos, sentimentos e dominou. Às vezes a pessoa passa anos e anos dominada por aquele sentimento de abandono. Às vezes está dentro da igreja, mas o que domina, o que fala mais alto dentro daquela pessoa é aquele sentimento de abandono, está dentro dela. Tem gente que foi traído, traída, ou traído, traída na vida conjugal, traído, traído numa sociedade, traído de alguma forma por alguém. A traição provocou sofrimentos, sentimentos para dentro da pessoa. A vida da pessoa está muitas das vezes travada, porque a pessoa mantém aquilo dentro dela. O que fala mais forte dentro dela? É aquele sentimento daquela traição, daquela rejeição, daquele abandono, daquilo que aconteceu, e está lá dentro dela. Às vezes a pessoa pensa assim: ó, eu sou uma pessoa de fé, ou eu sou uma pessoa que vivo a fé. Muitas das vezes não está nem vivendo a fé, porque o que fala mais alto dentro dela é aquele sentimento ou aqueles sentimentos. Então nós não somos robôs, nós temos sentimentos, emoções. Deus nos criou assim, mas eles não podem dominar em momento algum, em aspecto nenhum, em situação nenhuma. Os sentimentos têm que estar no lugar deles, eles não podem estar acima da nossa fé, da nossa capacidade espiritual, da nossa fé, porque senão não vai. Então eu quero fazer uma oração. Se você diz: eu tenho vivido isso, talvez você nunca tenha entendido isso, ou escutado isso, ou talvez já tenha escutado, mas o que domina a sua vida é um determinado sentimento, uma determinada emoção que ficou e está te dominando.
E aí você está diante de lutas em que você precisa de resposta, você precisa que Deus se manifeste, você precisa que Deus opere, você precisa de milagres, você precisa que Deus venha agir na sua vida. Você está travado, travada, você até ora, mas está travado, não é uma fé livre, não é uma fé pura, está travado por sentimentos e emoções. O que você tem que fazer? Você tem que se libertar disso. Estou falando de demônio. Fala libertar, às vezes pensa que é demônio. Não, você tem que se libertar disso, dessa escravidão que esse sentimento, essa emoção tem exercido sobre você. Não, isso não pode me dominar, eu tenho que avançar. Muito bem. A segunda coisa que se tem que fazer: de fato os meus olhos estão fixos em Deus? Eu estou compromissado com Deus, andando com Deus, realmente compromissado com Deus? Eu estou. Se você estiver, você tem forças para lutar. Você pode pedir ao pastor, nenhum problema, a outro cristão, ajuda em oração pela situação que você possa estar enfrentando, nenhum problema. Não há nenhuma vergonha dizer me ajude em oração, nenhuma vergonha. Mas você tem a força para você, acima de tudo, lutar e buscar de Deus a sua vitória. Não, os meus olhos não estão postos em Deus. Eu venho à igreja, comprometimento com Deus mesmo, 100%, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Ou se um dia aconteceu, eu coloquei isso de lado. O que eu tenho feito hoje é vivido debaixo de uma capa de evangélico. Eu digo, não, eu sou evangélico. As pessoas perguntam, eu digo, eu sou evangélico. Eu venho à igreja, mas um comprometimento com Deus mesmo, de coração, de alma, de espírito mesmo, andar com Deus, caminhar com Deus, isso eu não tenho feito. Então, como é que você vai encontrar forças para você lutar e vencer determinadas situações que só Deus pode mudar? Como? Fica difícil. Fica difícil. Por isso que uns, diante das lutas, adversidades, eles reagem como Deus espera. Eles reagem com fé, com convicção, com certeza. Eles reagem com fé, tal como esse povo aqui estava, porque eles estavam com os olhos fixos em Deus. Eles obtiveram forças para lutar e foram abençoados. Em outras ocasiões, Israel não estava com o coração voltado para Deus. Os inimigos vieram, eles fugiram e ainda foram alcançados pelos inimigos. Deus dizia, confie em mim, eles não conseguiam confiar. Se apoie em mim, eles não conseguiam se apoiar. O desespero tomava conta e foram por várias vezes destruídos e vencidos. E isso acontece. Então, a nossa função é orar, ensinar, pregar, abençoar. A nossa função de pastor é essa. Mas nós não temos condições de fazer tudo. Nós não podemos fazer tudo. Se você estiver compromissado com Deus, eu tenho certeza que você tem uma força, não há dúvida. Se não se comprometeu com Deus, eu tenho certeza que a sua força é quase que nenhuma. Você está vivendo realmente uma vida de compromisso com Deus. Você vai evidentemente encontrar forças para viver a fé e Deus vai te correspondendo. Não tem compromisso com Deus, então a situação é diferente. Deixe-me ler rapidamente alguns versículos, Salmo 25, para a gente fazer a oração, buscar a presença de Deus. Salmo 25. Versículo 14 e 15. A intimidade do Senhor é para os que o temem,
aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Vou repetir: a intimidade do Senhor é para os que o temem, tá certo? Tem coisas que não é para todo mundo. A intimidade de Deus é para quem? É para todo mundo? Não, é para quem o teme, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. O salmista disse: os meus olhos se elevam continuamente para o Senhor. Salmo 141, versículo 8. Pois em Ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em Ti confio. Não desampares a minha alma, pois em Ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em Ti confio, não desampares a minha alma. Efésios, para terminar, 6, 10. Nem todo problema que a gente enfrenta é um problema de ordem espiritual. Nem toda doença é causada por demônio. Nem todo problema financeiro é causado por demônio. Nem todo problema na família é causado por demônio. Nem tudo é causado por demônio. Tem situações que elas são naturais. Tem situações em que o diabo não se meteu na história. Foi o próprio Deus que permitiu e criou aquela situação. Tem situações onde os demônios estão por trás, onde existe atuação de demônios. Aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito do cristão se fortalecer em Deus e na força do seu poder. Aqui ele está tratando de lutas contra as forças do inferno. E disse: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Vem alguém e diz: não, mas principado aqui não é demônio. Potestade aqui não é demônio. Quem disse que não? Aqui, tudo aqui está se tratando de demônios. Há uma organização no exército do diabo. Assim como há uma organização no exército celestial, existe anjos, arcanjos, serafins e querubins, e há uma organização e uma hierarquia. Lá no quartel não tem o general, não tem o coronel, não tem o capitão, não tem o tenente, não tem o sargento, não tem o cabo, não tem o soldado. Não existe uma hierarquia lá? Existe uma hierarquia no exército de Deus. Essa mesma hierarquia o diabo evidentemente manteve no seu exército. Então existem os principados, as potestades, dominadores, forças espirituais do mal. Então nem tudo que nós enfrentamos na vida significa que tem um demônio ali. Não, nem tudo. Tem problemas que são de ordem natural. Tem problemas que acontecem, que Deus permitiu e o diabo não está ali naquela situação. Existem problemas, situações, circunstâncias onde existe também a atuação dos demônios. Ora, independente de se enfrentar problemas causados por demônios ou não, é bíblico que o cristão, o verdadeiro cristão,
ele se fortaleça em Deus e na força do seu poder. Se fortaleça em Deus e na força do seu poder, e ele procure se revestir das armaduras de Deus, da armadura de Deus, desses elementos que compõem a armadura de Deus. Dentre esses elementos que compõem a armadura de Deus, existe a fé. A fé é um dos elementos da armadura de Deus. E essa fé, que é considerada como um escudo no meio dessa armadura, ou dentre essa armadura, o apóstolo Paulo disse: com o escudo da fé, com o qual vocês vão poder apagar os dardos inflamados do maligno. Então existem situações que surgem, que acontecem, o diabo cria circunstâncias, ele pode usar pessoas, situações podem acontecer, muitas das vezes aquelas situações foram provocadas, causadas pela ação dos demônios. A pessoa está liberta, não quer dizer que ela está endemoniada, está liberta. Mas vem as situações que são como os dardos inflamados do diabo. Como é que você vai apagar esses dardos inflamados do diabo? Usando o escudo da fé. Pô, mas se eu tiver dominado por emoções, sou uma pessoa que a emoção me domina, os sentimentos me dominam, como é que eu vou usar a minha fé e apagar esses dardos inflamados? Não tem condições. Inclusive os cristãos que vivem cheios de emoções, se deixam dominar por emoções, esses são os que normalmente vão vendo toda hora um dardo inflamado chegando na frente deles, e eles não conseguem lutar contra aquilo. Por quê? Porque é preciso estar vivendo a fé. Então, nós vamos fazer as orações. A primeira oração: verifique se você está livre. Você tem suas emoções, seus sentimentos, como todos nós, mas eles não estão escravizando você. Você diz: eu estou dominado por um determinado sentimento, uma determinada emoção que me escraviza, e não é de hoje. Não tem gente que se torna, é um exemplo, não acontece com todo mundo, mas tem gente que se torna alcoólatra. Às vezes, sei lá, depois de tantos anos, você pergunta: por que você é alcoólatra? Ah, eu fui para o alcoolismo porque o meu pai me abandonou. Quando eu era pequeno, ele foi embora e me abandonou. Aquele sentimento de abandono ficou, permaneceu, dominou, escravizou e levou a pessoa para um outro lado. Aí você pode dizer: o diabo tirou proveito. Sim, tirou proveito, mas aquele sentimento escravizou aquela pessoa, às vezes durante anos, e ela embarcou para outro caminho na vida de destruição. Qual é o seu problema? Por que você bebe? Por que você partiu para o alcoolismo? Ah, eu parti porque o meu pai me abandonou, isso ficou, isso me escravizou, isso falou muito forte dentro de mim e foi para o outro lado. Olha. Ah, por que você partiu para esse lado? Por causa disso, daquilo. Então, o cristão, ele tem que estar livre para viver a fé. Tem sentimentos, tem emoções, mas não pode permitir que eles os escravizem. É preciso, seja no momento de luta ou não, é preciso que você esteja vivendo, acima de tudo, pela fé. Fé é certeza, fé é convicção. Fé não tem nada a ver com o que eu estou sentindo. Fé é certeza, convicção. Essa fé sobrenatural, firmada na palavra de Deus, é que tem que estar conduzindo a sua vida. Acima de tudo, você tem que viver pela fé. Nós temos que viver pela fé. Então, se você está livre, amém. Não tem nada me escravizando, não. Ah, uma tristeza que me domina. Não, não tem nada. Apenas olhe se você tem estado com seus olhos fixos em Deus. Se estiver, você já tem a força para poder lutar. Você não precisa ficar se perguntando: você tem força para buscar de Deus o que Ele prometeu, o que Ele precisa fazer na sua vida, o que você precisa vencer. Assim Josafá e os outros fizeram. Não temos
condições de vencer, nem sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti, e dali veio toda a resposta. Amém? Se você não se comprometeu com Deus, você precisa fazer. Primeiro, por causa da sua salvação, vida eterna. Segundo, sem compromisso com Deus, fica difícil. Eu não tenho compromisso com Deus, nem quero ter. Mas Deus vai se manifestar grandemente na minha vida. Você está iludido, não vai acontecer nada disso. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Tem coisas que só é possível para quem se compromete com Deus. Amém? Vamos orar. Fiquem de pé no nome do Senhor Jesus. Por favor, feche os olhos. Por favor, feche os olhos. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declara-se em ti só derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita. Ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Feche os olhos, faça a sua oração a Deus. Veja se você tem estado livre para viver a fé, ou se você está escravizado, escravizada por sentimentos e emoções. Sejam sentimentos que surgiram recentemente, os sentimentos que estão lhe escravizando há muitos anos. Alguma coisa aconteceu que trouxe sofrimento, medo, quem sabe tristeza, desânimo, que lhe roubou a confiança, a fé. E essa coisa está lhe travando por dentro. Você pensa que tem vivido a fé de uma maneira livre, mas de repente aquele sentimento de fracasso, de perda, de traição, de impossibilidade, seja o que for, tem dominado você. Por dentro você está escravizado, escravizada, e não consegue viver a fé. Ninguém que se deixe dominar por sentimentos e emoções consegue viver a fé livremente, consegue chegar diante de Deus com todas as forças para viver a fé. Não se consegue porque as emoções estão falando sempre mais alto. Josafá sentiu medo no momento mais difícil da vida dele, mas ele deixou uma lição para todos nós. O Espírito Santo deixou registrado nas Escrituras.
quando diz que ele teve medo, mas se propôs a buscar a Deus e apregoou o jejum, significa que ele tomou uma decisão dentro dele, a decisão de não permitir que aquilo lhe dominasse e prevalecesse. E quando lemos a oração de Josafá, encontramos palavras de um homem que estava cheio de fé e de confiança, a ponto de dizer: não és tu que dominas sobre todos os reinos? E ele, livre, manifestou a fé e agradou a Deus. Também precisamos manifestar a nossa fé com todas as forças, na sua plenitude, mas dominados por sentimentos, por emoções, não se consegue. Há pessoas que foram traídas na vida conjugal, na vida sentimental, nunca mais conseguiram ter forças para viver, estão escravizadas até hoje por aquela emoção ruim que a traição lhe trouxe. Há pessoas que foram enganadas, abandonadas, desprezadas. Há mulheres que foram abandonadas pelo marido por esposa, filhos que foram abandonados pelo pai, pela mãe, que foram rejeitados, e aquilo continua lá, escravizando a pessoa. E muitas das vezes, mesmo conhecendo a palavra de Deus, continua escravo por um sentimento, por uma emoção, e não consegue viver a fé, batalhar a fé, lutar pela fé. Há momentos em que é preciso dizer: Deus, me liberta dessa escravidão. Jesus disse, e ele afirmou, dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O seguidor de Jesus precisa estar livre e buscar a sua libertação em todos os aspectos. Você que está aqui e reconhece que tem estado escravizado, escravizada há muito tempo, há pouco tempo, por sentimentos e emoções, fale com Deus aí no seu lugar. Diga para Ele te libertar disso hoje. Você quer estar livre, precisa estar livre para viver a fé, para prosseguir pela fé, para que Ele possa encontrar em você uma fé viva, livre, que lhe traga respostas, que lhe traga a manifestação do seu poder. Olhe para dentro de você, veja se você está com os seus olhos fixos em Deus, se você se comprometeu com Deus totalmente, seu coração, na sua vida. Se você se comprometeu com Ele, então o Espírito Santo diz: não temais, nem vos assusteis,
você tem a força para lutar com Deus e buscar em Deus as vitórias diante das impossibilidades da sua vida, porque Ele é Deus. Caso você não tenha tido ainda uma atitude de se comprometer com Deus, seus olhos não estão fixos em Deus, você precisa abrir o seu coração, primeiramente por causa da sua salvação, segundo porque aqueles que não têm um comprometimento com Deus, esses não encontram forças para viver a fé num momento difícil. Esses não encontram forças para permanecer de pé e buscar em Deus a vitória. Espírito Santo, responda a nossa oração. Responda, Senhor, àqueles que estão compromissados contigo. Coloque dentro deles a certeza de que não precisam temer nem se espantar, porque o Senhor peleja as pelejas daqueles que estão voltados para Ti. Ó Senhor, abençoa e responda, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado. Tem sempre no final uma vitória. Jamais declare aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas te sufoquem, para tudo existe uma solução. Toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declara aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas se foquem, para tudo existe uma solução. Novamente, toda luta tem sempre no final uma vitória. Jamais declara aceite sua derrota. Quem ama não desiste, vai até o fim. Acredita, ainda que as dores sejam fortes, ainda que os problemas sufoquem, para tudo existe uma solução. Agora agradeça a Deus. Agradeça a Deus tudo que Ele fez, tem feito, há de fazer. Glorifique a Deus, porque Ele é Deus.
independentemente de estarmos diante de lutas, ou vivendo momentos de grandes vitórias, Deus é Senhor. Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda exaltação. Exaltado seja o nosso Deus, o Deus que peleja as pelejas daqueles que têm nele os seus olhos fixos, o Deus que concede vida eterna, o Deus que transforma, que salva, que cura, que liberta, que concede vida, que faz recair sua misericórdia, sua compaixão sobre nós. Ó Senhor, exaltado, engrandecido, adorado seja o Senhor. Que o Espírito Santo abençoe o teu povo, que o Espírito Santo envolva o teu povo, que o Espírito Santo venha para levantar aqueles que precisam se levantar, Senhor. E chegaram aqui precisando se erguer espiritualmente. O Espírito Santo multiplique, vivifique aqueles que têm tido forças e vivifique dentro deles a tua força. Que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo console aqueles que precisam ser consolados. O Espírito Santo traga forças àqueles que entraram aqui vivendo um momento difícil na vida, enfrentando aflições e lutas, precisando, Senhor, receber de Ti uma confiança maior, uma certeza maior de que o Senhor é com ele, é com ela. Venha, Senhor, Espírito Santo, para regenerar aqueles que não foram regenerados. Venha, Senhor, para conceder o teu Espírito aos que te amam, aos que te adoram, aos que têm, Senhor, andado nos teus caminhos, na tua presença. Venha, ó meu Deus, envolva, Senhor, o teu povo que te glorifica, que te exalta, que te adora. Nós te glorificamos, nós engrandecemos o teu nome, exaltamos o teu nome. Exaltado seja Deus, engrandecido seja Deus, adorado seja Deus. Nós te exaltamos de todo o nosso coração. Está, Senhor, escrito que o Senhor se deixa achar por aqueles que te buscam de todo o coração. Então, envolva aqueles que te adoram, aqueles que te glorificam, aqueles que expressam a Ti sua gratidão, seu louvor, seu amor, sua fé. Sim, nós te exaltamos. Tu és o nosso Deus, digno és Tu de toda honra, glória, louvor e exaltação. Adore a Deus, glorifique a Deus de coração, em espírito e verdade, como está escrito. Não precisamos de palavras difíceis ou bonitas, mas precisamos expressá-las de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento.
Sim, Tu és o nosso Deus, digno é o Senhor de toda honra, glória e exaltação, o nosso Deus, o nosso tesouro, a nossa riqueza, o nosso refúgio. Tu és o nosso Deus, que a Tua presença abençoe o Teu povo e que o Teu povo receba forças, vida, que a Tua graça recaia sobre eles de um modo maior e que uma convicção muito maior, Senhor, venha ao coração deles. Sim, assim como o Senhor disse, não temais, nem vos assusteis, porque esta peleja não é vossa, mas é de Deus. Que o Espírito Santo confirme nos corações que o Senhor não desampara, não abandona aqueles que estão voltados para Ti. Seja, Senhor, glorificado, seja engrandecido. Em nome de Jesus nós Te adoramos, Te agradecemos, Senhor, Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor há de fazer. Tu és o nosso Deus. Aleluia. Santo Senhor, São Jus, prostram-se a Ti. E os anciãos, lançam suas coroas e cantam. Tu és digno.